Seja bem-vinda de volta. Hoje temos o grande prazer de receber Zhang Xiuqin para conversar sobre o declínio da Pax Americana. Então, muito obrigado por estar aqui no programa. É bom ver você de novo. Obrigado, Wayne. Bom, depois da Guerra Fria, a gente sabe que os Estados Unidos estabeleceram uma ordem mundial baseada na hegemonia liberal, ou Pax Americana, como também é chamada. Independentemente do que se pense sobre esse período, é bem evidente que ele, pelo menos, chegou ao fim agora. E eu queria saber, como você enxerga os principais pilares dessa era da Pax Americana? E o que você acha que são as principais causas do seu declínio? Seriam problemas internos, um excesso de expansão imperial, ou você vê outras variáveis em jogo? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estabeleceram a chamada Pax Americana. O principal pilar desse sistema foi o dólar americano como moeda de reserva global, o que facilitou o comércio internacional. Além disso, os Estados Unidos ofereceram garantias de segurança, permitindo que os países pudessem negociar livremente. Com isso, as nações não precisavam mais investir tantos recursos em defesa nacional e puderam focar em buscar vantagens competitivas. Isso gerou uma enorme produção de riqueza nas últimas décadas, aumentou a população e também a prosperidade, especialmente em lugares como a China. O problema é que, no fim das contas, esse sistema não é sustentável, porque cria muitas contradições internas. Por exemplo, a relação entre a China e os Estados Unidos não é uma relação de comércio em condições de grades. Is not one of equal trade. Basically, America subcontracted or offshored its manufacturing. Basicamente, os Estados Unidos terceirizaram ou transferiram sua produção industrial para a China. A China, por sua vez, pegava todo o dinheiro ganho com as exportações e reinjetava na economia americana. Assim, a China virou a principal potência manufatureira do mundo, e os Estados Unidos se tornaram a principal potência financeira do mundo. Quando isso acontece, a economia americana passa a ser especulativa, extremamente desigual e, com o tempo, muito corrupta. No fim das contas, o sistema estava destinado a entrar em colapso. O problema é que os americanos são viciados na hegemonia do dólar, porque ela permite que mantenham um padrão de vida inflado e façam o resto do mundo arcar com o custo desse padrão. Então agora eles vão lutar com unhas e dentes para manter a chamada Pax Americana. Existem duas formas de fazer isso. A primeira é sufocar os inimigos. E os três principais inimigos, claro, são a Rússia, a China e o Irã. E a gente já está vendo isso acontecer. A guerra na Ucrânia é basicamente uma guerra por procuração contra a Rússia. Os americanos invadiram o Oriente Médio e estão atacando o Irã. E nos últimos 10 anos, os Estados Unidos travaram uma guerra comercial contra os chineses. Mas tem outro aspecto dessa manutenção do poder, que é o de canibalizar os próprios aliados. Dá para ver isso claramente, porque agora os Estados Unidos estão tentando colonizar o hemisfério ocidental. Recentemente, inclusive, lançaram um ataque contra a Venezuela. Agora estão falando em invadir Cuba e promover uma mudança de regime lá. E na prática, já estão fazendo isso em toda a América do Sul. A Colômbia, por exemplo, tem uma eleição presidencial em que o candidato favorito é extremamente pró-americano. Na Argentina, o presidente é fortemente pró-americano e também pró-sionista. Então parece que os Estados Unidos estão determinados a colonizar todo o hemisfério ocidental. A forma como os Estados Unidos tratam seus aliados europeus é basicamente explorando-os. Obrigam esses países a aumentar o orçamento da OTAN, a pagar tarifas e ainda a pagar 50% a mais pelo gás natural liquefeito americano. Esses são dois aspectos principais. De um lado, forçar guerras contra seus inimigos, e ao mesmo tempo explorar seus próprios aliados. Você vê isso como sendo, em parte, apenas reações ou reflexos acidentais de um império em declínio? Ou você acha que isso é, digamos, uma nova ordem mundial deliberadamente criada por Trump?
Certo, eu acho que é algo estrutural. Se você olhar para todos os impérios em declínio, eles se comportam do mesmo jeito. Se a gente voltar lá por volta do ano 400 a.C., quando Atenas era o império dominante no Mediterrâneo, ela também estava se voltando contra os próprios aliados, além de travar guerras contra os inimigos. É assim que os impérios agem quando estão em declínio. Então, o Trump está ali para servir de bode expiatório para o excesso do império. E se ele não tivesse autorizado essa guerra contra o Irã, se não tivesse conduzindo uma guerra econômica contra a China, ele simplesmente não seria presidente. Bom, se a gente olhar para isso, o motivo de chamarmos de Pax Americana, claro, é para comparar com o período que chamamos de Pax Romana. Esse foi o período, acho que de 27 a.C. até mais ou menos 180 depois de Cristo. Esses 200 anos ficaram conhecidos por terem, de certa forma, uma estabilidade e uma paz parecidas com o que se viu na Pax Americana. Houve estabilidade política, crescimento econômico e desenvolvimento. De novo, quase não havia guerras dentro do Império. Claro, fora dele, as guerras continuavam intensas. Então, de certa forma, é parecido com o que vimos nos últimos 30 e poucos anos. Mas me diga, você acha que a ascensão e a queda da Pax Romana seguem um padrão parecido com o que aconteceu com os Estados Unidos? Ou vê sinais semelhantes em outras ascensões e declínios de civilizações? Similar signs with other rise and decline of civilizations. Certo, eu diria que é bem parecido. A queda da Pax Romana e a queda da Pax Americana são muito semelhantes. É fácil romantizar e sentir nostalgia pelo Império Romano, e muita gente faz isso. Mas a gente precisa lembrar que a imensa maioria da população do Império Romano era formada por escravos ou camponeses, e eles viviam de forma extremamente dura. E hoje a gente vê algo parecido com a Pax Americana. Sim, existe uma certa elite global, talvez uns 10% da população, que está muito melhor do que antes. Mas no fim das contas, a maioria da população mundial, especialmente no sul global, está sufocando sob a hegemonia americana. O que a gente sabe sobre impérios é que eles sempre criam contradições estruturais que acabam levando ao colapso. Então, a ideia de que o mundo continuaria vendendo seus recursos baratos para os Estados Unidos só para sustentar o altíssimo padrão de vida americano não era sustentável a longo prazo. Quer dizer, um cidadão comum da classe média americana vivia melhor do que o próprio imperador deles. Podia comer qualquer tipo de comida do mundo, em qualquer época do ano. Podia ter 2 carros, ar-condicionado, morar numa casa enorme. No fim das contas, isso inevitavelmente ia desabar por causa dessas contradições estruturais. Mas eu acho que o interno e o externo parecem estar bem conectados. Quer dizer, com a expansão imperial dos Estados Unidos, muitos recursos acabam sendo desviados do centro para a periferia do império. E parece que boa parte da sociedade americana foi esvaziada por dentro. Eu queria saber como você avalia isso. Você olha mais pelo lado econômico ou vê a instabilidade política como a origem dos problemas econômicos? Ou, talvez, como você faz a ligação com a decadência social interna? Porque parece haver uma desestabilização do tecido social, e dá para dizer também que há um colapso moral. E se existe um problema com a percepção da autoridade moral do Estado, isso pode levar a uma crise de legitimidade política mais adiante. Eu também queria saber como você enxerga a relação entre todos esses fatores. Certo. Então, existem algumas tendências nas últimas décadas que estão levando a uma crise de legitimidade e de autoridade nos Estados Unidos. A primeira é a crise demográfica. Os baby boomers, que por muito tempo foram o maior grupo político do país, controlam praticamente toda a riqueza, todo o poder político e todo o status na sociedade americana. E por causa da chamada Pax Americana, eles conseguem viver muito mais do que a expectativa média de vida. Na época em que os baby boomers estavam crescendo,
a expectativa de vida de um americano comum era de mais ou menos 72 anos. Hoje, muitos deles, talvez uns 10%, devem viver até pelo menos os 100 anos. E isso acaba gerando uma falta de mobilidade social nos Estados Unidos. Os jovens simplesmente não têm oportunidades. E os jovens, hoje em dia, estão escolhendo uma vida de decadência, de apostas, em vez de uma vida de trabalho duro. Porque, do ponto de vista deles, na verdade não existem oportunidades de ascensão, já que a geração mais velha conseguiu monopolizar tudo. Então eles sentem que precisam apostar para ficar ricos. E como os jovens se recusam a trabalhar, a única forma de sustentar a economia é trazendo imigrantes, sejam legais ou ilegais. Pessoas entram ilegalmente pela fronteira com o México, e há cerca de 20 milhões delas nos Estados Unidos agora. E ainda tem milhões que vêm legalmente pelo programa de visto H-1B, que, se você olhar com atenção, é basicamente uma forma de escravidão. E como os jovens agora se recusam a ter filhos, o país fica ainda mais dependente da imigração. De novo, isso é muito parecido com o que aconteceu com o Império Romano, quando as mulheres simplesmente se recusaram a ter filhos e o Império acabou tendo que importar imigrantes para sustentar a economia. Então esse é o primeiro ponto, a crise demográfica. O segundo problema é a crise financeira. Os Estados Unidos não produzem mais nada. Tudo o que fazem é apostar e especular. Wall Street controla a economia americana. Todo mundo olha para o mercado de ações e ninguém olha para as fábricas. O Thomas Piketty fala sobre isso no livro O Capital no Século XXI, mostrando que, no fim das contas, a crise do capitalismo acontece quando se ganha mais dinheiro com renda e especulação do que com produção real. E esse é o problema que os Estados Unidos enfrentam agora. Ninguém produz mais nada. Ninguém trabalha mais. Todo mundo virou um apostador compulsivo. Esse é o segundo grande problema. E o terceiro grande problema é o que a gente chama de superprodução de elites. Ou seja, tem gente demais com dinheiro competindo por poucos cargos de poder e prestígio. Se você olhar para Washington, dá para ver que existe quase uma guerra civil acontecendo entre a velha guarda, a oligarquia financeira, e a nova guarda, que é a oligarquia da tecnologia, querendo trazer inteligência artificial e centros de dados. Então há várias crises acontecendo nos Estados Unidos. Mas, de novo, o que é realmente importante entender é que tudo isso mostra um império em declínio. É um padrão que a história já viu antes. E quando um império entra em declínio, a questão não é se ele vai morrer. É só uma questão de quando isso vai acontecer. Olha, a oligarquia americana é um fenômeno interessante, porque tradicionalmente, pelo menos nos últimos 200 anos, a gente sempre via que se os europeus tinham dois oligarcas poderosos, a suposição era que eles tiravam o dinheiro do povo e o povo acabava cortando a cabeça deles ou fazendo algum outro tipo de extorsão, uma forma brutal de justiça social, digamos assim. Mas nos Estados Unidos, sempre existiu um sentimento diferente. A ideia era que, se alguém era rico, o discurso era, eles mereceram isso. Isso acabou criando uma certa estabilidade, talvez temporária, mas ainda assim estabilidade. A premissa sempre foi essa. Sim, alguns são ricos, outros são pobres, mas o ponto central sempre foi garantir a mobilidade social. Você pode, começar sem nada nos bolsos e acabar ficando rico. Acho que é isso, né? O chamado sonho americano, basicamente. Mas quando essa mobilidade social desaparece, não há motivo para achar que a oligarquia seria tratada de forma mais favorável nos Estados Unidos do que em outros lugares do mundo. A gente fala que o Império Americano, a chamada Pax Americana, está em declínio ou morrendo. E aí o que acontece depois, se a gente olhar para as lições da história? Estamos falando de uma guerra civil americana ou simplesmente de um recuo do Império? Quer dizer, eu sei que a gente não tem uma bola de cristal, mas o que eu quero saber mesmo é, quais são os caminhos possíveis? Se a história serve de guia, então o Império Americano vai lutar até o seu último suspiro.
E a forma como vai fazer isso é mandando jovens para morrer em guerras no exterior, para manter o seu império. Foi o que Atenas fez. Foi o que os romanos fizeram, foi o que os britânicos fizeram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Então, o que eu prevejo é que mais cedo ou mais tarde vai haver um alistamento nacional para continuar essa guerra no Irã. Porque, se os Estados Unidos continuarem bombardeando o Irã como estão fazendo agora, em algum momento vão ficar sem munições caras e sem aeronaves. E aí vão ter que mandar jovens para morrer, para conseguir manter essa guerra. Se isso acontecer, vai criar uma crise de legitimidade nos Estados Unidos, porque muitos jovens vão se recusar a morrer por Israel. Eles acreditam que foi Israel quem provocou essa guerra no Oriente Médio e não querem lutar pelos sionistas. Isso acabaria gerando muito conflito político dentro dos Estados Unidos. Seria algo muito parecido com a Guerra do Vietnã. A gente já está vendo movimentos antisionistas surgindo no país. Em Nova York, por exemplo, o prefeito Adams está lidando com o crescimento de um grande movimento político antisionista. E a expectativa é que isso aconteça também em outras grandes cidades. A gente também pode esperar, talvez, uma revolução política dentro do Partido Democrata, que o torne muito mais voltado para a esquerda. Hoje, o Partido Democrata é muito dependente dos sionistas e também dos oligarcas, da elite financeira. Então, é de se esperar que surja uma grande ruptura política nos Estados Unidos nos próximos anos. Além disso, no império em declínio, o sistema político perde sua autoridade moral, perde sua legitimidade. E aí pode aparecer um tirano, como Júlio César, dizendo algo como: vocês não estariam, um rei redistribua a riqueza e cancele suas dívidas. E para ser bem sincero, na certa época, a maioria dos cidadãos da República Romana concordou com ele. E é por isso que a gente vê a ascensão do império, certo? Então eu consigo imaginar o Donald Trump em 2028 tentando conseguir um terceiro mandato. E você se surpreenderia com a quantidade de americanos que apoiariam o Trump nessa tentativa, porque muitos veem isso como a única forma, o único caminho para se livrar da oligarquia que hoje domina os Estados Unidos. E por causa disso, a gente deve ver muito mais violência política. De novo, é assim que os impérios se comportam quando estão em declínio. Eles se estendem demais no exterior, lutando guerras sem sentido que não têm como vencer. E internamente enfrentam uma crise de legitimidade e também de autoridade moral. Você vê uma tendência parecida na Europa? Porque parece que a Europa está liderando algumas guerras. Mais uma vez, a gente vê um declínio econômico, mas diferente dos americanos, não há soberania tecnológica, nem um modelo econômico coeso para seguir em frente. E também tem, de novo, um discurso de guerra sem precedentes. Bom, não sem precedentes, mas pelo menos nas últimas décadas. Eles só falam na linguagem da guerra, um discurso muito mais militarizado, com menos espaço para discordância. A gente vê essa ala autoritária crescendo, tentando manter as pessoas mais sob controle. Eu diria também que há uma certa subversão ideológica acontecendo, que o velho status quo já não está entregando mais. Então a gente vê esses novos esforços, bem explícitos, para mudar crenças básicas, valores, visões políticas e, no fim das contas, substituir as antigas estruturas institucionais. Agora, se isso vai dar certo, ou se é só uma tentativa temporária de conter a maré e acabar piorando tudo, eu, pessoalmente, acho que isso vai gerar uma grande crise de legitimidade. Mas você acha que a Europa está indo na mesma direção? Ou eles estão à frente ou atrás dos americanos? Eu acho que a Europa está bem à frente dos Estados Unidos. Acho que em muitos lugares, como a Grã-Bretanha e a França, a Europa está à beira de uma guerra civil, porque deixaram entrar imigrantes demais. O sistema político ficou muito autoritário. Hoje, na Inglaterra, é muito mais provável alguém ser preso por reclamar do crime nas redes sociais do que por realmente cometer um crime.
e o sistema ficou extremamente burocrático e opressor. As pessoas perderam a confiança na política. Então o Keir Starmer renunciou, mas todo mundo sabe que o substituto dele vai ser só mais um fantoche da oligarquia. Então, no fim das contas, isso não faz muita diferença. Vocês ainda vão continuar investindo nessa guerra na Ucrânia, ainda vão deixar entrar imigrantes demais, ainda não vão enfrentar o problema do crime e ainda vão manter uma burocracia sufocante. Ou seja, nada vai mudar. E em algum momento as pessoas vão se cansar disso e vão se levantar. A gente vai ver uma reação em cadeia por toda a Europa. Ninguém sabe onde vai surgir a primeira faísca. É difícil prever. Mas, quando essa faísca acender, eu acho que vai ser muito difícil para a atual elite política europeia continuar no poder. Agora isso é possível. Uma guerra civil. Quero dizer, as pessoas, eu até esqueci de mencionar, as pessoas estão votando em políticas economicamente sólidas, estão votando pela paz, estão votando por valores mais conservadores. Mas no fim das contas, o que recebem é guerra, orgulho, imigração em massa e uma liderança política que ignora os interesses nacionais em favor de instituições globais onde elas conseguem um bom cargo. Como você enxerga isso numa guerra civil? Quais seriam as linhas de divisão aqui? Seriam grupos étnicos? Seria uma luta de classes? O povo contra as elites? Nacionalistas contra globalistas? Como você vê essa divisão? Eu acho que isso seria um colapso total da sociedade, e poderiam surgir vários conflitos em várias frentes ao mesmo tempo. O problema do mundo hoje é que a opinião, a vontade da maioria das pessoas já não importa mais. Nos Estados Unidos e na Europa, existe uma burocracia muito antiga, desconectada da realidade, fechada em si mesma e que vive numa espécie de ilusão. Os europeus acham que estão vencendo essa guerra na Ucrânia. Eles acreditam que a qualquer momento vai acontecer um golpe contra Putin, que a Rússia vai desmoronar e que então os europeus vão poder cobrar todas essas reparações da Rússia. Já a elite americana, lá em Washington, acredita que está a um passo de vencer essa guerra na Ucrânia. Eles acham que no fim das contas, a China vai se render e deixar Wall Street devorar o sistema financeiro chinês. Então eles não ligam muito para o que as outras pessoas pensam. O que importa para eles é o que os amigos dentro dessa bolha pensam. Se você não concorda com eles, é simplesmente expulso dessa bolha, sem cerimônia nenhuma. Olha, a verdade é a seguinte. Se a gente observar o que está acontecendo na mídia americana, o Larry Ellison, um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, comprou a CBS News, comprou a CNN e colocou a Bari Weiss para comandar as duas. E a Bari Weiss está destruindo as duas organizações. Ou melhor, ela já destruiu a CBS News. Então é de se esperar que ela acabe destruindo a CNN também. Muitos jornalistas reclamam que elas já não são mais objetivas e que se tornaram partidárias. E aí você se pergunta, por que o Larry Ellison, que não é um cara burro, gastaria tanto dinheiro comprando a CBS News e a CNN, duas organizações que estão praticamente morrendo? A resposta é, porque na visão deles, só a opinião dos baby boomers importa agora. Enquanto eles conseguirem alcançar esse grupo pequeno da população, esses baby boomers que em sua maioria apoiam Israel e uma guerra com o Irã, enquanto conseguirem controlá-los, podem fazer o que quiserem, porque controlam todo o resto. Eles controlam o sistema financeiro, controlam o sistema político, controlam o exército. Então estamos numa situação em que a elite vive dentro de uma bolha, e a cada dia que passa, eles estão ficando mais e mais iludidos. E eles estão determinados a levar adiante a própria agenda. E nesse processo, todo o resto vai acabar brigando pelas migalhas. Então, na Europa, por exemplo, pode haver violência atual, mas também pode haver violência política, com a esquerda lutando contra a direita. Pode haver grupos revolucionários. Você talvez tenha visto a notícia sobre o atirador em Montreal.
Ele tentou atacar os escritórios do Pornhub e algumas pessoas acabaram sendo atingidas no tiroteio e morreram. Mas o interessante é que ele deixou um manifesto. Nesse manifesto, ele atacava o capitalismo e dizia que todos os símbolos, todos os representantes da ordem política, da oligarquia, incluindo policiais e executivos de empresas, mereciam ser alvos. O que as pessoas não percebem é o quanto esse manifesto é coerente e articulado. Sempre vai existir uma pequena minoria da população, não muita gente, talvez umas 100 pessoas por ano, disposta a pegarem armas e tentar derrubar a oligarquia porque acreditam que é uma causa justa. Estão dispostos até a morrer por essa causa. E é de se esperar que esses números só aumentem com o tempo. Pense na Rússia czarista, no final do século XIX. Existiam grupos como a Vontade do Povo e vários movimentos anarquistas que tinham o czar como alvo. Eles conseguiram matar o czar Alexandre II, conseguiram matar muitos aristocratas também. Então essa violência que está vindo vai ser um caos total. Pois é, sempre que eu converso com as pessoas e o assunto de uma possível guerra civil aparece, muita gente trata isso como exagero ou algo muito improvável. Mas, sabe, todos os sinais mostram que é para esse caminho que a gente está indo. Talvez não aconteça amanhã, mas os indicadores estão aí e estão piorando. Dá para ver nas pesquisas nos Estados Unidos que as pessoas esperam mais violência e mais ressentimento entre os grupos. E a gente ouve preocupações sobre guerra civil vindo do alto comando militar francês, de políticos britânicos também. Mesmo assim, quando alguém diz que pode haver uma guerra civil a caminho, as pessoas acham que isso é exagero. Eu acho que isso mostra uma fraqueza, sabe, da natureza humana. A gente parte do princípio de que o que existe agora vai durar para sempre. Sempre tivemos uma história turbulenta, mas hoje parece que vivemos aquela lógica do fim da história. Só que faz o quê? 35 anos desde que estávamos em confronto com a União Soviética. E a ideia de que esse período de estabilidade duraria para sempre ainda está muito enraizada na cabeça das pessoas. Mas enfim, desculpa, você ia dizer alguma coisa. Olha, vamos voltar no tempo, uns 10 anos atrás, tá? Se há 10 anos, lá em 2016, eu dissesse para você que no Reino Unido pessoas seriam presas por causa de posts nas redes sociais, que os Estados Unidos invadiriam o Irã sem motivo, que gente seria cancelada por um discurso bobo que fez, que haveria um confinamento global por causa de um vírus e que as pessoas seriam obrigadas a se vacinar. Em 2016, todo mundo ia achar que você estava completamente maluco. Iam te internar por achar que você estava delirando. Essas coisas seriam inimagináveis para qualquer um em 2016, inclusive para a gente. Você também pode dizer que se voltarmos para 2016, daria para imaginar alguém dizendo: olha, em alguns anos, a OTAN vai estar ajudando em ataques de longo alcance bem dentro da Rússia. A gente vai fornecer as armas, a inteligência, vamos ter alguns contratados em solo operando essas armas e vamos usar o nosso próprio território para atacar o norte da Rússia. Acho que a maioria das pessoas teria dito: não, isso nunca. Nós somos uma aliança defensiva. De onde vem isso? O mundo já está completamente louco. O problema é que a gente normalizou essa loucura. Olha o que está acontecendo em Gaza. Olha o que Israel está fazendo no Oriente Médio. Eles estão declarando guerra em todo lugar. Israel está no Líbano. E agora estão cogitando guerra contra a Turquia e o Egito. E aí a gente pensa, o mundo enlouqueceu de vez. Mas infelizmente a gente tem essa capacidade de normalizar a loucura muito rápido. E daqui a um ano eu acho que as coisas vão estar bem piores. E a gente vai acabar normalizando isso também. E por causa dessa nossa capacidade de normalizar a insanidade, a gente só cava o buraco cada vez mais fundo. Se agora a gente dissesse, chega, o que está acontecendo em Gaza é horrível, a Ucrânia lançando ataques de drones contra Moscou é horrível,
porque pode levar a uma guerra nuclear, os americanos invadindo o Irã e fazendo a economia global desabar. Se todo mundo se unisse e dissesse, basta, isso tudo é loucura, essa insanidade pararia. Mas infelizmente, como a gente tem o hábito de normalizar essa loucura, tudo só vai ficando cada vez pior pra gente. Como você vê o que está acontecendo agora com a Ucrânia? Porque isso realmente escalou de forma significativa. E o que eu continuo ouvindo de Moscou é que não dá para continuar assim. Eles acham que cometeram um erro ao permitir que a própria capacidade de dissuasão fosse enfraquecida a esse ponto. E, de novo, alguns dizem que é preciso aumentar muito a pressão contra os ucranianos. Outros dizem, bom, esse é só o intermediário. Se você for atrás dos verdadeiros responsáveis, nos países da OTAN, seja como for, parece que a guerra não vai continuar do mesmo jeito. A escalada vai continuar. E tem mais. Os americanos parecem estar se afastando do caminho diplomático e assumindo um papel mais direto na Ucrânia. Em outras palavras, o Biden já fez dessa guerra uma guerra dele também. Faz tempo. Mas para onde você acha que isso vai? Porque na mídia europeia voltaram a dizer que a Ucrânia está vencendo e que a OTAN não está envolvida. Só que, ao mesmo tempo, estamos fornecendo centenas de milhares de drones. Então, fica difícil entender o que realmente está acontecendo. Acho que você está absolutamente certo. Acho que isso só pode escalar ainda mais. No mês passado, houve uma grande escalada porque a Ucrânia cruzou várias linhas vermelhas, né? A Ucrânia atacou aquele dormitório estudantil em Luhansk, matando cerca de 6 pessoas. Teve também um grande ataque de drones contra Moscou. Muitas refinarias de petróleo da Rússia foram atingidas em ataques. A Crimeia está sob cerco agora e muita gente está saindo de lá. Então parece que a Ucrânia está realmente decidida a intensificar essa guerra. E você tem toda a razão em dizer que não tem como a Ucrânia estar fazendo isso sozinha. Basicamente, a Ucrânia perdeu o fôlego faz mais ou menos um ano, e o moral das forças ucranianas está muito baixo. Então a gente pode esperar que sejam os europeus, a OTAN, que estão fornecendo todas essas munições, todos esses drones, todo esse direcionamento, toda essa inteligência, toda essa estratégia. E eu não ficaria surpreso se daqui a um mês ou 2 houver uma grande ofensiva ucraniana. Uma ofensiva terrestre contra a Rússia. Mas sabe, se eu fosse a Rússia, eu seria paciente e estratégico em relação a isso. Porque se os europeus acreditam que essa guerra pode ser vencida, e se a Ucrânia está partindo por uma ofensiva, então eu presumiria que os ucranianos vão apostar alto nessa ofensiva. E nesse caso, eu simplesmente deixaria que eles viessem. Levar a luta até eles abriria uma verdadeira caixa de problemas. Eu deixaria os ucranianos se desgastarem sozinhos. E acredito que é exatamente isso que os russos vão fazer. Eu continuo de olho na Crimeia. Parece que eles podem estar planejando uma travessia, pelo menos na região de Zaporíжia ou de Kherson, que fica do outro lado do Dnipro. Bom, não só desse lado, mas também a partir de Odessa, da região de Kherson, tentando atravessar. Mas parece que eles estão amolecendo os alvos, se preparando. Pois é. Deixa eles virem, porque vão acabar cercados. Eles querem entrar para cercar as forças russas, mas não tem gente suficiente. Não tem moral, não tem vontade política para se comprometer. Então deixa eles virem e se esgotarem. E é isso que vem acontecendo nos últimos anos. É por isso que as forças ucranianas estão tão enfraquecidas. Bom, vamos supor que agora, amanhã, o exército ucraniano entre em colapso ou comece a desmoronar. A Rússia avança por todas as linhas de frente. Consegue chegar, digamos, até o rio Dnieper, de norte a sul. Ou, como o próprio Putin disse, o objetivo agora é o Donbass e a Novorossia, que seriam as regiões do sul. Se isso acontecer, e aí? Quer dizer, a gente pensaria que os ucranianos diriam, tá bom, não queremos mais continuar com isso. Mas, de novo, não é Kiev que está comandando essa guerra. Ela está sendo conduzida pelo Ocidente.
Então, por que o Ocidente abriria mão dessa oportunidade? É um território enorme, com muitos ucranianos sob controle basicamente da OTAN. E dentro da OTAN, dá para usar os ucranianos para atacar a Rússia com mísseis de longo alcance. Tudo o que precisam fazer é fornecer as armas e eles continuam atingindo a Rússia. Por que a OTAN aceitaria um acordo de paz? Quer dizer, eles sabotaram todos desde 2014. Iriam parar só porque a Rússia tomou um pedaço de território? Pois é. É o que a gente chama de falácia do custo afundado, né? Os europeus já investiram bilhões de dólares nessa guerra. Eles acham que quando a guerra acabar, vão ter controle sobre todos os recursos da Ucrânia e ainda vão conseguir forçar a Rússia a pagar reparações. Então veja, eles já colocaram mais 20 bilhões de dólares e estão dispostos a colocar mais 10, 20 bilhões nessa guerra. Os europeus não vão desistir. E talvez você já saiba que os ucranianos planejam recrutar cerca de 100 mil mercenários estrangeiros. Então é assim que essa guerra deve ser travada nos próximos anos. Os europeus vão continuar apoiando a Ucrânia. Eles vão continuar investindo recursos na Ucrânia. De novo, é difícil para mim acreditar que com tantas baixas, com tantas perdas que a Ucrânia sofreu nesses últimos anos por causa das contraofensivas, os ucranianos estejam lutando essa guerra sozinhos. Eu não ficaria surpreso se houvesse muitas forças especiais europeias atuando junto com os ucranianos neste momento. E com certeza há muito armamento europeu nas mãos dos ucranianos. Então, eu acho que esses ataques de longo alcance contra Moscou não é Kiev que está fazendo isso, é Bruxelas que está fazendo isso. É a OTAN que está fazendo isso. Então, na prática, a OTAN já está na guerra. E quando eles entram na guerra, entra em cena a chamada falácia do custo afundado, e eles vão lutar até o fim amargo. E esse fim amargo não quer dizer que Moscou vai marchar contra Paris, Londres, Bruxelas ou Berlim. O que isso quer dizer é que os europeus vão investir tanto nessa guerra, e como essa guerra é impossível de vencer, eles vão ser obrigados a anunciar um recrutamento nacional. E isso for uma revolução explosiva na Europa. Então, a resolução da Sangueira Botor de Foz de Paris, Londres, Berlim e Bruxelas. London, Berlin, Brussels. Mas você percebe alguma diferença entre a posição europeia e a americana? Porque para mim, isso ainda não está muito claro. Quero dizer, qual é exatamente o objetivo dos Estados Unidos? Porque, de novo, o papel deles na Ucrânia vem crescendo. Mas será que a meta do governo Trump é simplesmente terceirizar a guerra para os europeus? Ou eles querem encerrar o conflito porque precisam lidar com a Rússia, já que tem outras prioridades, como o Oriente Médio, a China, o hemisfério ocidental? Será que estão só tentando fortalecer a posição deles para uma negociação mais favorável? Ou, na sua visão, a posição americana está totalmente alinhada com a dos europeus? Ou seja, esgotar a Rússia até o último ucraniano. Olha, não é só a Rússia que está sendo drenada, é a Europa também. Então a gente volta para o começo dessa conversa. Um império em declínio, o que ele faz? Ele começa a devorar os próprios aliados, certo? Do ponto de vista americano, essa guerra entre a Europa e a Rússia, se durar para sempre, é ótimo. Por quê? Porque, primeiro, eles podem vender mais armas para os europeus. Podem financiar isso e ainda forçar os europeus a se endividarem. Isso sustenta o dólar americano. Eles também podem vender recursos, gás natural liquefeito, que a Europa precisa desesperadamente. E no momento eles só conseguem esse gás dos Estados Unidos, certo? E essa guerra na Ucrânia está atingindo as instalações de exportação de petróleo da Rússia. Então agora a Rússia não consegue exportar petróleo. E o que acontece? O leste asiático passa a depender do petróleo e do gás americano. Ou seja, do ponto de vista dos Estados Unidos, pouco importa quem vence essa guerra, contanto que ela continue. Não. Isso acontece só com essa coisa de canibalizar aliados e parceiros.
A gente tem visto isso virar uma característica central nos últimos anos, especialmente no segundo governo Trump, mas eu também colocaria o governo Biden nessa lista. Agora, os europeus estão definindo segurança energética como comprar apenas dos Estados Unidos, o que é bem estranho. A ideia deveria ser diversificar a economia, os fornecedores. Mas, de novo, todas aquelas pessoas que estudaram segurança energética como sendo energia barata e confiável, baseada na diversificação de fornecedores. Parece que todos esses livros precisam ser reescritos para dizer: corte o seu principal fornecedor, que é a Rússia, e aposte tudo em energia mais cara e menos confiável vinda dos Estados Unidos. Então é uma situação estranha. E também tem os acordos comerciais, com os europeus dispostos a abrir mão de tudo, até da própria dignidade, para agradar Washington. Mas veja também o que está acontecendo no leste asiático. O Trump dizendo para Taiwan que eles deveriam transferir as fábricas de semicondutores para os Estados Unidos, que os sul-coreanos deveriam investir mais nos Estados Unidos, levar a produção para lá. Como você enxerga essa espécie de canibalização entre aliados? Porque parece o oposto do que aconteceu depois da Guerra Fria, ou melhor, depois da Segunda Guerra Mundial. Naquela época, os Estados Unidos sempre viam benefícios. Se você fosse um país na linha de frente dos americanos, isso era uma boa posição. Eles garantiam que a Alemanha Ocidental fosse mais forte que a Alemanha Oriental, que Taiwan fosse mais forte, ou mais rica que a China continental, que a Coreia do Sul fosse mais próspera que a Coreia do Norte. Enfim, era uma boa época para ser um estado de linha de frente. Mas hoje em dia, como você vê isso evoluindo? Porque desse jeito, não parece sustentável. How do you see this going? Because it's not sustainable. At the end of the day, the world, it is zero. No fim das contas, o mundo é um jogo de soma zero. Para o Ocidente ter alcançado o padrão de vida que teve depois da Segunda Guerra Mundial, foi preciso explorar o terceiro mundo. E agora que o terceiro mundo se levantou e o Ocidente está extremamente corrupto, para os Estados Unidos manterem o próprio padrão de vida, eles precisam canibalizar e explorar os próprios aliados. É isso que está acontecendo. Como você mencionou antes, os Estados Unidos protegeram a Europa e o Japão, e agora querem basicamente jogar a Europa e o Japão aos lobos. Querem forçar o Japão a enfrentar a China, mesmo que isso talvez não seja do interesse do Japão. E vão forçar a Europa a enfrentar a Rússia. Nesse processo, os Estados Unidos vão vender para a Europa e para o Japão a energia, os recursos e as armas de que eles precisam para ajudar a manter o Império Americano. Isso é um canibalismo escancarado. E todos os impérios agem assim. Então a única forma de salvar a Europa seria com uma revolução global nas ruas. E quando isso acontecer, é bem provável que os Estados Unidos mandem forças para atacar a Europa. É assim que os impérios se comportam. Espero que isso não aconteça, mas, historicamente, é exatamente assim que os impérios agem. Só mais uma pergunta. Você já falou um pouco sobre o Irã, mas, no geral, para onde você acha que isso está indo? Porque muita gente ficou empolgada com o Memorando de Entendimento, o MOU, mesmo que na prática, a maioria reconheça que não havia chance dos Estados Unidos realmente colocarem isso em prática. Não tinha como eles controlarem Israel. Então, para onde isso vai? Porque agora eles voltaram a lutar. O Líbano, claro, parece estar sendo empurrado para uma guerra civil. Os iranianos não vão ficar sendo enrolados e deixar que os americanos escolham quais partes do MOU eles querem seguir. Então, onde é que isso nos deixa? Então, sobre o Memorando de Entendimento, essa é a minha análise. Eu acho que o segundo ponto é o Líbano, certo? Porque os americanos basicamente dão muitos incentivos para os iranianos. Mas o Líbano é um ponto de impasse, porque o Irã exige que o Líbano também faça parte de qualquer acordo de paz que eles venham a fechar. E eles querem que Israel se retire do Líbano. Israel não vai fazer isso. Então, nos próximos meses, o que os Estados Unidos querem é criar uma divisão entre a Guarda Revolucionária e o establishment político iraniano. O objetivo americano é basicamente enfraquecer os grupos aliados. Hoje existem três principais:
as milícias xiitas no Iraque, o Hezbollah no Líbano e os Houthis no Iêmen, certo? E a forma como a Guarda Revolucionária mantém o poder no Irã é controlando o Estreito de Hormuz. Então a estratégia americana daqui para frente é tirar a Guarda Revolucionária Iraniana do Estreito de Hormuz e, ao mesmo tempo, destruir os grupos aliados deles. A gente já está vendo isso acontecer. Agora existe um tratado de paz entre o Líbano e Israel, e isso deve provocar uma guerra civil voltada contra o Hezbollah. Eu não ficaria surpreso se a Síria entrasse e atacasse o Hezbollah pelo norte, enquanto Israel vem pelo sul, e o próprio governo libanês ataca o grupo por dentro. Ou seja, o Hezbollah está numa situação bem difícil. É muito complicado para a Guarda Revolucionária proteger o Líbano e o Hezbollah ao mesmo tempo. E além disso, tem esse golpe acontecendo agora em Bagdá, onde o primeiro-ministro prendeu vários dos seus opositores políticos, e ele está fazendo tudo isso sem apoio dos Estados Unidos. Então, eu não ficaria surpreso se eles quiserem destruir as milícias xiitas no Iraque. Agora a gente está ouvindo que a Arábia Saudita está armando tribos no Iêmen para enfrentar os Houthis. E ao mesmo tempo estamos vendo esses ataques aéreos contra as defesas antiaéreas da Guarda Revolucionária no Estreito de Hormuz. Por isso, eu não ficaria surpreso se eles tentassem um desembarque terrestre para expulsar as forças da Guarda Revolucionária do Estreito de Hormuz. Se fizerem isso, se conseguirem atingir todos esses objetivos de uma vez, o Irã basicamente seria forçado a se render. O último foco de resistência é mesmo a Guarda Revolucionária. Se dependesse do presidente Perishkin, eles teriam assinado o memorando de entendimento na hora. Não teria aquela cláusula sobre o Líbano. Então essa é a estratégia daqui para frente. Eu estava pensando a mesma coisa, que os Estados Unidos poderiam oferecer ao mundo um acordo bem vantajoso para os iranianos. Mas quanto melhor for o acordo, maior a chance de o Irã tentar mantê-lo, mesmo que alguma parte seja violada. Em outras palavras, se você consegue dar ao Irã um ótimo acordo e eles simplesmente se afastam e deixam o Líbano ser destruído por esses protestos, então isso seria, digamos, uma boa estratégia. Mas claro, uma vez que o Líbano seja destruído, o Irã fica muito mais enfraquecido. Não há garantia nenhuma. Na verdade, eu diria que é bem improvável que os Estados Unidos realmente cumpram suas obrigações sob o memorando de entendimento. A Guarda Revolucionária do Irã não pode se dar ao luxo de ver o Hezbollah cair, as milícias xiitas, os Houthis. Mas o Hezbollah é essencial para a defesa avançada da Guarda, porque só o Hezbollah representa uma ameaça real a Israel. Então, se o Hezbollah cair, os Estados Unidos podem concentrar toda a atenção numa invasão terrestre do Irã, talvez já na próxima primavera, vindo de duas direções, do Paquistão e do Iraque. E pelo que eu vejo, os americanos já estão armando os curdos as forças unidas no Iraque, se preparem uma globalização total flat com o Irã. Pois é, o Trump chegou a sugerir que seria melhor usar esse grupo, ligado à Al-Qaeda, na Síria, o Jolani, para eliminar o Hezbollah no Líbano, em vez de deixar isso para os israelenses. Eu lembro de todos aqueles anos em que as notícias estavam cheias da ideia de que a gente precisava ajudar o povo sírio que estava sendo morto pelo próprio governo. E as pessoas sempre compram essa narrativa. Não importa quais sejam as consequências. Olha onde a gente chegou agora. Colocamos um líder da Al-Qaeda para governar a Síria, que está massacrando as minorias. E o Trump agora imagina usar esse mesmo grupo para, de novo, destruir o Líbano. E ninguém aprende nada. A gente ainda tem que fingir que na Ucrânia o que queremos mesmo é só ajudar os ucranianos. É tão absurdo. Mas continuamos. Não é de se espantar que o mesmo roteiro seja usado, porque ele funciona sempre, seja no Afeganistão, no Iraque, na Líbia, não importa. Except ao porforit as pessoas que tenho, at name pretenent. Olha, há provas mais do que suficientes
de que tanto a Al-Qaeda quanto o Estado Islâmico foram criações americanas. E se a gente voltar à época do Império Britânico, também há evidências claras de que os Wahhabitas e todos esses extremistas islâmicos foram criações do Império Britânico. Então o extremismo islâmico é uma criação do Império Anglo-Americano e não é algo que venha do próprio Islã, por mais que esses preconceituosos digam o contrário. Bom, o nosso tempo acabou. Então quero te agradecer muito pela ótima análise. Eu sempre fico esperando por ela. Tá bom, muito obrigado.